O Oceano Pacífico tem 710 milhões de quilômetros cúbicos de água. É o maior corpo de água da superfície do planeta, tão grande que todos os continentes cabem dentro dele com sobra. Agora imagine 3 vezes isso. Não na superfície, ou em algum lugar que você possa ver, tocar ou alcançar, mas sim preso dentro de uma rocha, a 700 quilômetros abaixo de onde você está agora. Em 2014, um diamante de 3 milímetros encontrado numa cidade do interior do Brasil provou que isso não é ficção científica. É o maior segredo que o planeta sempre guardou. Durante séculos, a humanidade explorou a superfície da Terra com uma obsessão quase religiosa. Mapeamos cada centímetro dos oceanos, cada pico de montanha, cada deserto, cada floresta. Mas o interior do nosso próprio planeta, a parte mais íntima da Terra, continua sendo, até hoje, um dos lugares menos conhecidos do universo. O ponto mais profundo que já perfuramos fica em Kola, na Rússia, 12 quilômetros. Uma cicatriz minúscula, numa casca de laranja, comparada aos 6.371 quilômetros até o centro do planeta. Por décadas, o modelo aceito era relativamente simples: crosta sólida, manto rochoso quente, núcleo metálico, água, apenas na superfície. Esse modelo estava errado. Em 2009, na cidade de Juína, no Mato Grosso, garimpeiros encontraram um diamante pequeno, marrom, sem nenhum valor comercial. 3 milímetros, praticamente inútil para o mercado de joias. Mas o pesquisador Graham Pearson, da Universidade de Alberta, no Canadá, viu algo diferente nessa pedra descartada. Dentro do diamante havia uma inclusão minúscula, uma partícula azulada de um mineral que, até aquele momento, nenhum ser humano havia encontrado em rocha de origem terrestre. Até então, ninguém nunca tinha visto ringwoodita do manto da Terra, mesmo que os geólogos estivessem convencidos de sua existência há décadas. A amostra foi submetida à análise por espectroscopia e difração por raio-x durante vários anos, até ser oficialmente confirmada como ringwoodita, tornando-se a primeira prova terrestre dessa rocha super rara. Um diamante sem valor, que um garimpeiro brasileiro estava prestes a descartar, acabou de se tornar a prova mais importante da geologia do século XXI. Para entender o que foi encontrado naquele diamante, você precisa entender o que é a ringwoodita. Ela é um mineral de alta pressão. Só existe nas condições extremas do manto terrestre, entre 400 e 660 quilômetros de profundidade, onde a pressão é centenas de milhares de vezes maior que na superfície. Mas o que a torna única no mundo mineral não é a pressão, é o que ela faz com a água. Há algo muito especial na estrutura cristalina da ringwoodita que lhe permite atrair hidrogênio e reter água. Este mineral pode conter uma grande quantidade de água nas condições do manto profundo. Essa água não está em estado líquido, sólido ou gasoso, está aprisionada na estrutura cristalina da rocha, um quarto estado, diferente de tudo que conhecemos. A ringwoodita não apenas contém água, ela a prende em sua gaiola molecular e não a solta. Se a rocha contivesse apenas 1% de água, isso ainda significaria que há 3 vezes mais água sob a superfície do planeta do que em todos os oceanos juntos. 3 vezes mais que todos os oceanos. Escondidos numa rocha azul a 700 quilômetros de profundidade. O diamante de Juína provou que a ringwoodita existe, mas uma pedra de 3 milímetros não prova um oceano. Para isso, os cientistas precisavam de uma prova em escala planetária. Pesquisadores da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, espalharam uma rede de 2.000 sismógrafos por todo o território americano para estudar as ondas sísmicas geradas por mais de 500 terremotos. Essas ondas viajam até o núcleo da Terra e, ao retornar à superfície, oferecem informações sobre sua estrutura interna. É como fazer uma ultrassonografia do planeta.
Quando as ondas sísmicas passam por materiais secos, se comportam de uma forma. Quando passam por materiais que contêm água, mesmo água presa em rocha, se comportam de outra. Os dados revelaram derretimento incomum de rochas do manto em grandes profundidades, impulsionado pelo processo de subducção, que carrega a água da superfície para o interior. Esse derretimento coincide com a liberação de água da ringwoodita, apoiando a ideia de que a água afeta a convecção do manto profundo e os movimentos tectônicos. E aqui está onde a descoberta se torna algo maior do que uma curiosidade geológica. Durante o processo de subducção tectônica, quando uma placa oceânica mergulha sob outra, a água é carregada para o interior do planeta. Milhões de anos depois, parte dessa água retorna através de erupções vulcânicas ou derretimentos do manto, ajudando a equilibrar os níveis dos oceanos. Existe um ciclo da água que funciona há bilhões de anos, completamente invisível para nós, no interior do próprio planeta. Não é o ciclo que aprendemos na escola. Evaporação, nuvem, chuva, rio, oceano. É um ciclo que começa no fundo do oceano, desce centenas de quilômetros pelo interior da Terra, passa milhões de anos preso numa rocha azul e depois sobe de volta à superfície num vulcão. Cientistas acreditam que, se toda essa água fosse liberada de uma vez, o nível dos oceanos subiria a ponto de submergir quase todos os continentes, deixando visível apenas o topo das montanhas mais altas. A Terra não é um planeta com água em cima e rocha embaixo, mas sim um planeta que respira água, que troca água com as suas próprias entranhas há bilhões de anos. Durante décadas, a teoria mais aceita sobre a origem dos oceanos da Terra era a seguinte: a Terra jovem era seca. A água chegou de fora, trazida por asteroides e cometas ricos em gelo que bombardearam o planeta há bilhões de anos. Era uma teoria elegante. Havia evidências. Os isótopos de hidrogênio nos nossos oceanos se assemelham aos de certos asteroides do cinturão entre Marte e Júpiter. Mas havia um problema que ninguém conseguia resolver. Como asteroides externos poderiam trazer uma quantidade de água tão absurda quanto a que temos? E por que a proporção iria bater tão perfeitamente? A descoberta do oceano subterrâneo reforça uma teoria alternativa, a hipótese de que a água da Terra surgiu de dentro, presente desde a formação do planeta, libertada gradualmente ao longo de bilhões de anos pelo próprio calor e movimento do manto. Pesquisadores portugueses do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço argumentam que o grande reservatório de água no manto terrestre não pode ser explicado apenas pela teoria dos cometas e asteroides. Em outras palavras, os oceanos que cobrem 70% do planeta podem não ter chegado do espaço. Podem ter nascido de dentro da própria Terra. Mas se a água estava dentro da Terra desde sempre, isso levanta uma pergunta que a ciência ainda não sabe responder completamente. A vida na Terra surgiu na superfície, em poças quentes, em oceanos rasos, em bordas de vulcões. Essa é a narrativa padrão. Mas e se parte das moléculas orgânicas que precederam a vida tivesse se formado no interior da Terra, nesse oceano escondido, e subido à superfície pelas erupções vulcânicas? Cientistas esperam que pesquisas futuras possam esclarecer se a água interior esteve envolvida no surgimento das primeiras moléculas orgânicas. Quem sabe, até na origem da vida na Terra. E há uma implicação ainda maior. A descoberta abre novas perspectivas para a busca por água e vida em outros planetas, sugerindo que oceanos subterrâneos podem ser um fenômeno comum em corpos celestes. Já sabemos que existem oceanos subterrâneos em Europa, uma das luas de Júpiter, e em Encélado, uma das luas de Saturno. Mundos gelados com oceanos líquidos presos sob camadas de gelo. A Terra nos ensinou que a água não precisa estar na superfície para existir. Não precisa ser visível.
Não precisa ser acessível. Ela pode estar lá, silenciosa, invisível, presa numa rocha azul a centenas de quilômetros de profundidade, e ainda assim ser o segredo que explica por que um planeta tem vida. Existe um vasto reservatório de água preso na ringwoodita do manto terrestre. O diamante de Juína provou. Os 2000 sismógrafos confirmaram. Até agora, a presença de ringwoodita foi confirmada com mais detalhes abaixo da superfície dos Estados Unidos. Novos estudos sismológicos, especialmente em outras regiões do mundo, são planejados para aprofundar o conhecimento sobre a história do planeta. Quanto exatamente? 3 vezes o volume dos oceanos é uma estimativa. Pode ser mais. Pode ser menos. A variação entre diferentes modelos científicos é enorme. Alguns falam em dezenas de vezes. Como exatamente esse ciclo funciona? Em que velocidade? O que controla a subida e a descida da água? E a pergunta mais perturbadora: a quantidade de água na superfície da Terra está estável há bilhões de anos, em parte porque esse oceano interno funciona como um regulador? Um estabilizador planetário que absorve o excesso e devolve quando falta? Se for assim, a Terra não é apenas um planeta com água. É um planeta que gerencia sua própria água, ativamente, há bilhões de anos. Quando você olha para a Terra do espaço, vê um planeta azul. Azul por causa da água, azul por causa dos oceanos. A cor mais rara e preciosa do sistema solar. Mas agora você sabe algo que a maioria das pessoas não sabe. Esse azul vai muito além do que os olhos conseguem ver. Ele desce 700 quilômetros abaixo dos seus pés. Ele está preso numa rocha azul que existe há bilhões de anos. Ele circula entre a superfície e as entranhas do planeta num ciclo tão lento que uma viagem completa leva mais tempo do que a existência dos dinossauros. Um diamante sem valor de uma cidade do interior do Brasil abriu uma janela para isso. E o que está do outro lado dessa janela é a compreensão de que o planeta que pensávamos conhecer é muito mais vivo, muito mais profundo e muito mais extraordinário do que a ciência imaginou durante toda a sua história. O Oceano Escondido sempre esteve aqui, esperando que fizéssemos a pergunta certa. Se esse vídeo mudou a forma como você vê o planeta em que vive, deixa o like e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que merecem saber sobre isso. Até a próxima!